eu terminei com vocês, era uma coisa que eu não sei por que razão coloquei, era para uma turma do primeiro ano, mas eu falei com vocês ontem da jornada do herói. Hoje eu queria começar a aula com ela de novo, porque ela não ficou gravada na aula de ontem, e era interessante para vocês terem, marcar aqui o tempo, para a gente não se perder. Mas é uma coisa importante. Ela estava marcada para o primeiro ano, mas serve para a gente. A gente viu que havia 12 passos. A gente está tomando por base um livro de Joseph Campbell, chamado O Herói de Mil Faces. Se eu não me engano, é esse o nome. Deixa eu só ver aqui. É um livro, O Herói de Mil Faces. É um livro de quase 400 páginas. Nesse livro, ele vai fazer um passeio por toda a literatura ocidental, e nessa literatura, na grande literatura ocidental, na verdade não é por toda a literatura, é só pela grande literatura ocidental, e ele vai encontrar nesse passeio, nesse trajeto que ele faz, ele encontra uns passos da jornada do herói da literatura. E aí vai desenvolver nesse livro. Não só isso aí há muitas outras coisas. Dentro de um determinado ponto, ele vai tratar dessa jornada do herói. Depois, isso foi reduzido num panfletozinho, acho que deve ter umas 35 páginas, chamado exatamente A Jornada do Herói. Mas é uma parte desse livro, O Herói das Mil Faces, Joseph Campbell. Bem, e aí ontem, a maioria das pessoas que comentam esse livro, eu ainda não o li, é uma meta, está na minha meta de leitura do próximo ano. A minha meta já está para o próximo ano, já tem uns 9 ou 10 livros para serem lidos, mas essa meta vai crescendo. A deste ano, por exemplo, fechou, acho que em 40 livros, acho, nem sei. Bom, e aí, quer dizer, não fechou ainda estou vendo se termina alguns até o fim do ano, tem uns 2 para ver se acaba, mas eu não acabo não tem 1000 e tantas páginas, eu não vou conseguir não, estou a 15% só de leitura, não vou chegar até o fim dele não, até o fim do ano não, isso aí já são 2 desse ano que possivelmente vão para ser concluídos no ano seguinte. Bem, então vamos repassar os 12 passos, né, da jornada do herói. A gente falou deles ontem, era o mundo comum, o chamado da aventura, a reticência, né, a recusa do herói, o encontro com um mentor espiritual ou com ajuda sobrenatural, o cruzamento do primeiro portal, as provações, aliados e inimigos, também chamado de a barriga da baleia, aproximação, prova difícil ou traumática, o 9º, recompensa, 10º, caminho de volta, 11º, a ressurreição do herói, e o último, o regresso com o elixir. Eu quero fazer com vocês, eu quero compartilhar uma tela com vocês. Ontem, o Aislan, quando eu estava comentando algumas coisas, o Aislan se lembrou que no Star Wars aparece muito marcadamente isso. E eu fiz comentários de que, de fato, Star Wars, a jornada do herói está, de fato, toda presente ali. É uma obra que foi pensada tendo consciência exatamente dessa jornada do herói. Só que hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. A gente vai ver a jornada do herói em O Rei Leão. Então, se algum de vocês não assistiu O Rei Leão, seria interessante depois, ou mesmo para quem já assistiu e faz algum tempo, depois dá uma olhada no YouTube, tem ali grátis para assistir e ver O Rei Leão com essa temática da jornada do herói. Vou compartilhar a tela com vocês, é uma arte, não fui eu que fiz, eu encontrei, os créditos estão na imagem, eu encontrei e é extremamente interessante. Nessa imagem não vão aparecer as 12, porque algumas o autor dessa imagem resolveu pular, mas aí a gente comenta sobre elas. Então, o primeiro ele chamou de o status quo do herói, que é a vida comum do herói. Ele, depois de toda aquela situação, porque ele passou, né, de lá, quando ele era criancinha, bebezinho, que o tio dele, o Scar,
termina fazendo uma tramóia, porque ele vai lá para onde era proibido, né, o campo das hienas, o pai tinha proibido, mas ele, jovem, todo afoito, vai lá e encontra-se com Scar. O rei, pai dele, sabendo... Como era o nome do pai? Nem lembro mais. Mufasa. Então, Mufasa, sabendo, vai procurar o filho, e o Scar faz uma tramóia de modo que o Mufasa morre atropelado lá por uma manada de zebras, se não me engano, e faz de uma forma que Simba se sinta culpado como tendo sido ele o causador da morte do pai, o motivo da morte do pai. E aconselha, então, a Simba que ele vá-se embora e nunca mais volte. Então, vamos pular isso aí, porque aí é quando Simba se encontra com o Timão e Pumba e vão viver aquelas vidas despreocupadas com aquele lema famoso do Hakuna Matata, né? Hakuna Matata não tem problema, sem problema, tranquilo, sussa. E durante esse período em que Simba convive com Timão e Pumba, até quando ele cresce, nessa imagem aí já aparece ele grande, brincando com Timão não, com Pumba, é a vida comum do herói, aquele primeiro estágio, né, da vida do herói, a vida comum. É ele sem preocupação nenhuma, ali vivendo sua vida, tranquilo, sem grandes preocupações. Até que, finalmente, uma vez que uma vez que Scar coloca para fora o Timão, o Simba, ele toma o reino. E aí ele encontra-se com a amiga dele, essa leoa, que era amiga de infância dele, e também não me lembro do nome dela, e ela o convoca a voltar, porque o reino estava na mão das hienas e de Scar, e ela o convoca. Então, aqui é o segundo passo, aquele que a gente viu, né? O segundo passo, que é o chamado para a aventura. E aí ele vai recusar, dizer, não, eu não posso voltar, porque na cabeça dele, ele não podia voltar, porque se o rei morreu, ele foi o culpado dessa morte, e por isso é que ele não quer voltar. Então, ele recusa. O terceiro passo, então, teve o primeiro, né, que foi o mundo, a vida comum, o chamado, a recusa. O quarto passo é o encontro com o mentor e ajuda sobrenatural. Está aqui. Na verdade, existem dois momentos ali em que a gente pode dizer esse encontro com o mentor. O primeiro é quando ele e Pumba e o Timão estão deitados olhando para as estrelas, e aí vão falar sobre o que é as estrelas, e Timão e o Simba diz, meu pai me dizia que as estrelas são os antigos reis que, quando morrem, vão para lá para cima. Aí ele diz, meu pai também está lá. É interessante que o Pumba diz, eu achava que eram bolas de gás a milhares de anos-luz. O Pumba diz aquilo que a ciência diz o que é. Mas é bom saber que são os reis. A explicação era mais lógica para o mundo deles, né? E aí, primeiro aparece o pai dele, ele vê as estrelas fazem o contorno do rei, e aí a figura de Mufasa se lhe apresenta e diz a ele, você não traia os seus ideais, toda aquela coisa, instigando, e quando finalmente aparece esse babuíno, que era o mesmo babuíno que no início lá da animação apresenta Pumba, apresenta Simba para todos os animais que vieram para ver. E aí é quando ele começa a jornada de se encontrar. Depois que ele encontra com esse mentor, vem o cruzamento do primeiro portal, que é quando o herói abandona a sua vidinha comum, o seu mundo, a sua zona de conforto, para entrar no mundo da jornada, de fato, da jornada do herói. E é quando Simba reconhece que ele tem que fazer aquilo realmente, que aquela é a missão dele. E aí ele assume ser quem é. E aí, depois disso daí, aparecem... Aqui vocês vão ver separados, né? Esse daqui, que está no 6, no material que eu disponibilizei para vocês, tem provação, testes, aliados e inimigos. Que aí é quando ele vai se defrontar com os grandes inimigos dele. O primeiro, né? O inimigo mor, que é o tio, Scar,
e as hienas, que são do grupo do Scar, que é quando ele vai se defrontar. Aprovação, e aí você pode dizer... essas duas é como se fosse uma só. Aqui estão os inimigos, o tio também é um inimigo, e é quando ele vai se debater, vai lutar contra esses inimigos. Lembrem-se daquilo que eu disse, né? Ele vai lutar mais contra si mesmo. O herói luta contra si mesmo. Simba lutando contra o sentimento de culpa que ele tinha. A ideia de que ele era o culpado. Então, mas o inimigo externo é uma representação dos próprios... a luta externa é uma representação da própria luta interna do herói. Depois tem, antes desse daqui, antes da recompensa, existem outros dois, que são a aproximação, que é quando o herói obtém algum êxito na luta, e a provação difícil, que é a maior crise da aventura. A maior crise da aventura de vida ou morte é provavelmente quando Mufasa, mais do que lutar com ele, quer destruir o ânimo dele. Porque Mufasa vai sempre conversando, vai sempre jogando na cara dele as responsabilidades que ele deixou, a responsabilidade que ele tinha com a morte do pai. E, por fim, esse passo que aí consta como 8, a recompensa, aqui tem um O, recompensa, é o 9 naquele material, que é quando ele enfrenta e vence. Depois da recompensa, existe o caminho de volta, que é quando, muito provavelmente, depois que ele vence Sky e as hienas e expulsa os inimigos e vence definitivamente os inimigos, ou pelo menos naquele momento ele vence os inimigos, que a jornada do herói ela é meio cíclica. Ela termina, mas ela recomeça. Não na história, mas no processo mesmo. E o caminho de volta é quando, finalmente, Simba vai na Pedra do Rei, venceu todos os inimigos e vai restabelecer tudo. E ele vai na Pedra do Rei. E quando chega lá no fim da Pedra do Rei, que ele se apresenta como rei, isso é a ressurreição do herói. Que é quando ele enfrenta a morte, os seus próprios medos, mas vence, né? Sai vencedor em cima de tudo isso. E, por fim, o que aqui está como 10, na verdade, é o último passo, é o retorno com o Elixir. É quando esse Elixir significa a recuperação de tudo. Ele volta, reestabelece a ordem no reino, aquele reino que estava em sombras, que estava sem mais vegetação nenhuma, sem nada, tudo volta a ser como era nos tempos de Mufasa. É quando ele volta para ajudar, esse Elixir é usado para restabelecer a ordem, a paz, a harmonia, tudo aquilo que tinha necessidade. Então, isso daqui, essa imagem, eu vou deixá-la lá no Cigar para vocês, é do Clube do Agora, e aí eu acho que com isso a explicação fica um pouquinho melhor do que simplesmente aquilo que eu fiz com vocês na última aula, né, que vocês só ouviram-me falando, e mesmo assim nem gravado ficou. Aí, deixa-me ver, eu tenho outro material para disponibilizar aqui com vocês, a gente vai ser relativamente rápido, que hoje a gente está nos romances indianistas, lembrem-se, os romances indianistas, a gente tratou ontem de que tinha o maior expoente do indianismo nos romances sem sombra de dúvidas, José de Alencar. Existe um autor, na verdade, o professor Rodrigo Gurgel, que critica muito os românticos, porque ele diz que eles se perdiam muito em adjetivações demais, em retórica, em vez de fazer uma obra mais enxuta. De fato, se você for ler, as obras românticas são extremamente cansativas por causa dessa retórica. Eles se perdem, por exemplo, há um capítulo, não é nesses indianistas não, mas há um capítulo todo, quase um capítulo inteiro, de José de Alencar descrevendo um pires, fazendo a descrição de um pires. Era um capítulo que poderia não existir.
Então, é isso que o professor Gurgel critica. Mas a gente não pode deixar de, apesar dessas deficiências, há umas histórias interessantes. Por exemplo, ontem eu comentei para vocês de o Guarani, Iracema e o Birajara, que estão na ordem inversa, né? O Guarani é quando os índios já estão convivendo com os europeus. Iracema é o primeiro contato do mundo europeu com o mundo indígena. E o Birajara, que na verdade é na linha da sequência da saga, é o primeiro, porque é o índio antes do contato com os europeus. De qualquer forma, o índio que perpassa essa saga indígena de Alencar é um índio sempre da maneira mais nobre possível. É um índio que tem uma ética europeia. Eu não estou dizendo, meus caros, que não houvesse uma ética, uma nobreza dentro dos parâmetros indígenas. Sem sombra de dúvidas, isso há. Mas o que os autores do indianismo romântico querem ressaltar são as virtudes heróicas do europeias, principalmente aquelas filtradas pelo cristianismo. Existe um autor de uma obra, um livrinho de quase 1.500 páginas, a Paideia, a formação do homem grego, Werner Jäger, que diz que as obras clássicas do mundo grego, a Odisseia, a Ilíada, tinham como objetivo formar a virtude do homem. Essa virtude vai ser diferente. Num momento vai ser honra, no outro momento vai ser coragem, mas sempre você vai encontrar nas personagens esse ideal de virtude que se queria do homem grego. Aqui, basicamente, a gente está falando das epopeias. As epopeias, elas não tratam, mesmo que tratem, por exemplo, de Odisseu ou Ulisses, são a mesma personagem, só que Odisseu é o nome grego dele e Ulisses é o nome latino. De Odisseus ou Ulisses, não representa ali uma personagem particular. Odisseus ou Ulisses representa todo o mundo grego, todos os homens gregos. Eles são aquilo que o homem grego deveria ser. Mesmo com, se vocês algum dia forem ler a Odisseia, você vai ver que ela começa assim: eu canto, ó musa, a ira de Odisseu. Odisseu, quase que os gregos perdem a guerra, porque Odisseu, com raiva, com a justa raiva de Menelau, se não me engano, não, de Menelau não, de... Ai, meu Deus. Não vou procurar outro livro, não, porque eu trago um monte de livro e termino... Bom, eu não me lembro aqui de quem fosse era o chefe, e aí termina ficando com uma presa de batalha de Odisseu, e Odisseu fica peidado com isso e termina saindo fora da guerra e deixando os gregos entregues. Só que Odisseu era o maior guerreiro, e sem ele a Grécia corria o risco de perder a batalha contra a Troia. Até que no final ele encontra um conselheiro na jornada do herói, encontra um conselheiro e esse conselheiro fala com ele até que o convence a voltar e tomar o partido dos gregos. E passando por cima das ofensas que o comandante tinha feito contra ele. Então, o que é que essas obras queriam? Mostrar o homem grego o que é que ele deveria ser. Os românticos também têm essa expectativa de mostrar ao povo brasileiro aquilo que eles deveriam ser. E aí, Alencar, e não só ele, mas pelo menos aqueles caras da primeira geração romântica da poesia, né, da chamada poesia indianista, tenta fazer isso, trazer esse caráter do índio, esse caráter de nacionalidade, fazer as pessoas se orgulharem do ser brasileiro, porque os brasileiros não tinham, até então eram portugueses, na verdade, não eram brasileiros, e deixa-me só deixar antes de compartilhar, deixa-me colocar exatamente naquele que eu quero.
Esse slide que vai aparecer, eu já deixei lá com você, lá no CIGA. Então, vocês, na verdade, vocês já o têm. Bom, aí está alguma coisa sobre os índios, né, do Alencar. Deixa eu só encontrar aqui o que eu quero. Como eu disse a vocês, Alencar, José Martins de Alencar, era cearense de Fortaleza, tanto que Iracema, como eu mostrei para vocês, em 1865, eu disse 75, é 65. O índio é sempre uma idealização mítica. O índio que é apresentado ali não é um índio que existe na realidade, ele existe na cabeça do poeta, do autor, mas como um mito fundador, o mito que as pessoas, assim, a mitologia, na verdade, a gente sempre entende a mitologia meio que no sentido errado de mitologia. A gente sempre termina entendendo mitologia como sendo história dos falsos deuses, ou historietas para boi dormir. Não, os mitos são alguma coisa extremamente importante. E o objetivo do mito, a palavra mito em grego, significa história. É uma história que é contada para passar adiante o ensinamento. Qual era o ensinamento que os grandes mitos passavam? Era o ensinamento da virtude, de que você tem que imitar os melhores. Esse era o grande ensinamento dos mitos. É claro que depois a religião, a sociologia, vai tomar isso com os preconceitos de cada uma delas, a partir da ideia de que é uma afronta a uma religião dominante, ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo, budismo, o que seja. Mas os mitos vão ser sempre contra alguma coisa. E, na verdade, os deuses entravam ali como acessórios, dentro dessa jornada do herói. E o que se pretendia com os mitos era incutir em quem estivesse estudando ou lendo, incutir essa ideia de que você precisa imitar as virtudes melhores. E é o que os indianistas vão tentar fazer. No caso dos romances, isso é bem melhor, porque vai aparecer, tirante os caras do ultrarromantismo, que também vão escrever aqui, e aí a gente vai ter Noite na Taverna, algumas obras que são de caráter extremamente ultrarromântico, né, aquele do mal do século, mas os outros românticos vão ser mais nacionalistas. Aqui está em 1865. Muito além daquela série, horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati, que é um tipo de fruta, de fruta de abelha, o favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia em emitir cheiro ou odor, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. O nome Iracema, segundo alguns, quer dizer lábios de mel. Ira, mel, sema ou tema, lábio. Aqui eu não me lembro de onde foi que eu tirei isso, viu? Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana. Tirou a virgem do seu seio o vaso que ali trazia oculto, sob a cabriola de algodão entretecida de penas. Martim, lembrem-se que em Iracema é o encontro do europeu com o índio. Aqui é a lenda da formação do Ceará. Aqui Martim é o europeu. Martim lhe arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo licor. Não tardou que a rede recebesse o seu corpo desfalecido.
Agora podia viver com Iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos, como fruto na corola da flor. Podia amá-la. Estão vendo a crítica que o professor Gurgel faz? É esse monte de coisa. Aqui, agora podia viver com Iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos, como um fruto na corola da flor. Tudo isso daqui poderia não estar no texto. E a mensagem continuaria. Agora poderia viver com Iracema e colher em seus lábios e beijá-la. Podia amá-la e sugar desse amor, o mel e o perfume, sem deixar veneno no seio da Virgem. O gozo era a vida, gozo aqui é a alegria, pois o sentia mais vivo e intenso. O mal era sonho e ilusão, que da Virgem ele não possuía mais que a imagem. Iracema, no caso, Iracema era considerada como tipo uma vestal. Ela era dedicada, acho que a Tupã, e ela não podia se casar. Então, o Martim termina se apaixonando por ela termina se apaixonando por ele. Uma das grandes características do romantismo é a impossibilidade de realização do amor dos amantes. De maneira que Martim amava Iracema o amava, mas os dois não poderiam, vejam, não poderiam se unir, porque Iracema era uma vestal, era uma virgem dedicada a uma divindade, e ela não podia nunca se unir em matrimônio sob pena de morrer. Iracema se afastara, libou as poucas gotas do verde amolicou, né? Sabudei todo para dizer que ele bebeu um preparado calmante. E aí ele não tardou que a rede recebesse o seu corpo desfalecido. E não demorou muito para que ele caísse na rede desmaiado. Iracema e tudo isso aqui eram sonhos, ele estava sonhando isso aqui. Iracema se afastara, opressa e suspirosa. Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios. O nome da Virgem ressoou docemente. A Juriti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro. O arrulho é o som que a Juriti faz, né? A Juriti bate as asas e voa para conchegar-se ao teto do ninho. Assim a Virgem do sertão aninhou-se nos braços do guerreiro. O romantismo é muito cheio dessas comparações, principalmente o romantismo indianista, né? Quer sempre fazer a coisa parecer. Lembrem-se que a filosofia de base do romantismo é a teoria do bom selvagem, de Rousseau. Então, todos os homens nascem bons, mas é a sociedade que o corrompe. E aí, o Alencar, o que é que pretende mostrar com isso? Que, assim como na natureza não existe maldade, nessa Juriti que se aninha com o companheiro, assim, entre Martim e Iracema não havia maldade. Era como Adão e Eva antes do fruto proibido. Quando veio a manhã, ainda achou Iracema ali debruçada, né? Eles estavam deitados lá. Qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Eu não sei como é que vai dormir num cacto, né? Cheio de espinho, mas em seu lindo semblante acendia o pejo, vivos rubores. E como entre os arrebóis da manhã cintila o primeiro raio do sol, em suas faces incendidas rutilava o primeiro sorriso da esposa, autora do fruído amor, do desejado amor. Então, eles, enfim, tinham consumado o amor. Martim vendo a Virgem unida, aí todo o sofrimento deles vai começar, né? Porque Iracema não podia ter se entregado para ele. Martim, vendo a Virgem unida ao seu coração, cuidou que o sonho continuava, cerrou os olhos para torná-los a abrir. A pocema dos guerreiros, troando pelo vale, o arrancou do doce engano. Sentiu que já não sonhava, mas vivia. Sua mão cruel abafou nos lábios da Virgem o beijo que ali se espanejava. Os beijos de Iracema são doces no sonho. O guerreiro branco encheu dele sua alma. Na vida, os lábios da Virgem de Tupã amargam e doem como o espinho da Jurema. A filha de Araquém escondeu no coração a sua alegria. Ficou tímida e inquieta, como a ave que pressente a borrasca no horizonte. Afastou-se rápida e partiu.
As águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa. A jandaia não tornou a cabana. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Aí, veja, o que é que acontece? As duas nações, eu vou falar de nações, mas num sentido muito amplo, até que a nação Tabajara a gente pode entender, mas eu vou falar de a nação europeia, no sentido de que as duas raças, esses dois mundos, completamente distintos, agora se encontram. Agora não são mais do que um só mundo. Martim e Iracema estão tomados de amor, e esse amor tomou seus corpos. E eles agora se uniram, assim como Europa e Novo Mundo se uniram de uma maneira que não dá mais para separá-los. Essa é a grande imagem, digamos, que Alencar quer propor. O grande ideal, meus caros, mesmo, é vocês pegarem os 3 livros, eles estão disponíveis. Se vocês quiserem, eu posso deixar os 3, eu acho que eu tenho os 3 em PDF, eu posso deixá-los lá no SIGA, porque aí vocês baixam para vocês e vão lendo no celular. Eu tenho em formato, que é o formato que eu uso aqui no Kindle, que é o formato MOB, e aí, se vocês quiserem, eu deixo os 3, e seria bom lê-los na sequência, né? O Guarani, Iracema e o Birajara, para entender essa saga de como se opera na cabeça do autor romântico essa ideia de fazer o povo brasileiro ter um herói, que a gente chama de mito fundador, de ter um herói nacional. Esse herói nacional, na cabeça de Alencar e dos românticos, outra coisa não poderia ser senão o índio, porque é o legítimo e autêntico representante dessas terras tropicais. Tudo certo? Tudo certo. Então, eu vou parar aqui a gravação.